Para todos aqueles que buscam a presença de Deus com sinceridade e com intensidade, Deus ele tem um discernimento especial para essas pessoas, para que elas entendam mistérios da palavra de Deus e para que elas consigam entender acontecimentos do final dos tempos. Aquele que tem um verdadeiro discernimento vindo da parte de Deus, um discernimento espiritual, essa pessoa, o apóstolo Paulo descreve como o homem espiritual que não é discernido por ninguém, mas consegue discernir todas as coisas. Esse discernimento que Deus derrama é algo maravilhoso, é algo que o ser humano não pode entender, mas somente a palavra de Deus pode descrever. E por que eu estou falando a respeito do discernimento que Deus derrama? Porque nós estamos vivendo em um período em que nós encontramos informações para todos os lados. Você já notou a quantidade de pessoas que tem aqui no YouTube e em outras redes sociais que pregam ou ensinam a palavra de Deus? Outros ensinam vários tipos de espiritualidade. E nós vemos que existem informações para todos os lados. E agora, neste período que nós estamos vivendo, no princípio das dores e também no final dos tempos, o discernimento vindo da parte de Deus é um dom que é fundamental para que sobrevivamos ao que está por vir. E mesmo que esse dom do discernimento seja um dom especial, seja um entendimento ou uma clareza especial que Deus derrama sobre as nossas vidas, nós não podemos jamais confiar em nosso discernimento. E nós não podemos confiar em nosso discernimento justamente porque ele pode se misturar com as vontades do nosso coração, que é falho, e o discernimento que Deus derrama sobre as nossas vidas pode se misturar com alguns pensamentos a respeito do que nós estamos vivendo naquele momento. O dom de Deus, ele é perfeito, mas nós somos fracos e falhos e podemos confundir esse discernimento e esse entendimento com as nossas vontades. Muitas pessoas estão ignorando a palavra de Deus, dizendo que confiam no seu próprio discernimento. Muitas pessoas aqui na internet mesmo têm ensinado doutrinas que são contrárias à palavra de Deus, porque estão dando prioridade aos seus próprios discernimentos. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, sobre a importância de colocar a palavra de Deus na frente de todo e qualquer discernimento. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Vamos imaginar que 10 pessoas diferentes ao redor do mundo se levantaram com direções diferentes a respeito do caminho que Deus tem para as nossas vidas. A pessoa número 1 diz que para encontrar Deus nós devemos ir para esse lado. A pessoa número 2 diz que nós temos que ir para esse lado aqui. A número 3 diz que nós temos que ir para cima. A número 4 para baixo. A número 6 ela diz que é para cá. A número 8. 10 pessoas diferentes com discernimentos diferentes a respeito do caminho que Deus tem para as nossas vidas. Difícil definir qual caminho seguir, é difícil saber quem está certo quando nós olhamos apenas para o discernimento daquelas pessoas. E aqui nós vemos um dos motivos principais que levou Deus a inspirar homens para registrar a palavra dele. O discernimento que Deus derrama sobre as nossas vidas a respeito da palavra e a respeito dos acontecimentos deste mundo, esse discernimento e esse entendimento vindo da parte de Deus, ele é perfeito. Só que o nosso coração, o nosso entendimento, ele é falho. E o discernimento de Deus, que é perfeito, ele pode se misturar com as nossas fraquezas. É por isso que nós temos que olhar o tempo todo para aquilo que está escrito na palavra de Deus. Mesmo ela tendo sido escrita por homens, mas a inspiração, ela é divina. E se ao redor do mundo se levantarem homens e mulheres diferentes para dar direções, nós temos uma base, nós temos um parâmetro, que é a palavra de Deus.
Eu não posso ensinar algo aqui dizendo ou dando argumento a respeito do meu discernimento. Eu não posso te dar uma instrução para a sua vida dizendo que apenas o meu discernimento está guiando a essa decisão. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus como o parâmetro principal e como a direção principal. Toda sabedoria, toda dádiva, todo dom perfeito, ele vem do Pai das luzes. E nós não podemos jamais abandonar a palavra de Deus e confiar apenas em nosso discernimento ou em nosso entendimento. Nós vemos isso na própria palavra de Deus. Você lembra quando Samuel ele vai na casa de Jessé e Deus já tinha falado para ele: olha, entre os filhos de Jessé eu tenho um rei. E o próprio Samuel, que tinha vida com Deus, que era profeta do Deus Altíssimo, ele não conseguiu discernir quem era o rei, o próximo rei de Israel. Passaram ali vários filhos de Jessé, e Samuel, que era um homem de Deus, um homem que tinha vida de oração, o discernimento dele acaba falhando em um momento crucial. O próprio Deus fala para Samuel: Samuel, não é nenhum desses que eu tenho para ser rei. Eu, o Senhor, não olho a aparência, eu olho o coração. O profeta Samuel, um grande homem de Deus, não pôde contar com o seu discernimento, mesmo sendo um homem santo que tinha vida de oração. Notou aqui? Nós não podemos confiar em nosso discernimento. Se Samuel não recebe a palavra de Deus, e ali Deus ele fala diretamente com Samuel, ele não ia conseguir discernir que o próximo rei de Israel era Davi. Mas também nós vemos no Novo Testamento o próprio Jesus direcionando João Batista para não confiar em seu discernimento e nem no discernimento do próprio Jesus. Jesus, ele direciona João Batista para ir até as Sagradas Escrituras. Vai lá comigo em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 18, que diz assim: Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Olha o versículo 21. Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. João Batista, em um momento falho em seu discernimento, presta atenção nisso. João Batista, segundo o próprio Jesus, era o maior nascido de mulher. E aqui nessa passagem, João Batista estava preso. Presta bastante atenção para você entender a importância dessa palavra de hoje. João Batista estava preso. E ele percebeu que o seu entendimento, que o seu discernimento estava falhando. João Batista batizou Jesus e ele é o dono daquela célebre frase: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali naquele momento que ele estava preso, ele chama 2 de seus discípulos e fala para que estes discípulos fossem até Jesus. Ele dá a ordem para os discípulos irem até Jesus e perguntar para Jesus: É você mesmo o Messias, o enviado de Deus, ou nós devemos esperar outro? Notou aqui? O homem chamado por Jesus de o maior nascido de mulher estava com uma falha em seu discernimento. Mas a resposta de Jesus nos mostra que mesmo um homem como João Batista não pode confiar em seu discernimento, mas esse mesmo deve confiar na palavra de Deus. E eu vou repetir o que Jesus disse aos discípulos de João Batista. Versículo 22. Então Jesus lhe respondeu: Ide e anunciai a João
o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. Jesus estava mostrando para João Batista que ele mesmo era o Messias, e não para que João Batista consultasse o seu discernimento, mas Jesus estava voltando os olhos de João Batista para a palavra de Deus. A resposta de Jesus foi a seguinte: João Batista, volta lá para Isaías. E aí você vai lá comigo em Isaías capítulo 35, olha só o que diz a partir do versículo 4. Isaías 35, versículo 4 diz assim: Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos. Presta atenção nisso. Isaías está dizendo, quando viesse a retribuição de Deus, ele vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Quando João Batista ele teve aquela dúvida a respeito de se Jesus era mesmo o Messias, se era mesmo o enviado de Deus, Jesus ele não pede para João Batista consultar o discernimento. Jesus mostra que ele estava praticando aquilo que Isaías tinha profetizado. É por isso que nós precisamos entender, não podemos confiar em nosso discernimento. Todas as vezes que nós estivermos ensinando doutrinas a respeito do final dos tempos, todas as vezes que nós estivermos discutindo de maneira produtiva a palavra de Deus, nós não podemos usar o nosso discernimento como argumento. A palavra de Deus é a direção final de todas as coisas. E se você realmente tem dúvida a respeito da direção de Deus, não confie em seu discernimento. Confie na direção da palavra de Deus. Na maior parte do tempo, o nosso discernimento que vem de Deus, ele estará de acordo com as Sagradas Escrituras. E nós não podemos nos desviar disso. Bom, eu finalizo aqui esta meditação de hoje e mais uma vez te agradeço pela sua companhia. Eu peço a Deus que a sua semana seja muito abençoada e eu te aguardo no próximo vídeo.